Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo nessa noite de segunda-feira. Estamos aqui para nós glorificar o Rei e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos que estão agora nos vendo aqui ao vivo, essa transmissão, amém? Glórias a Deus. Eu já quero estar aqui entrando em oração. São exatamente 18, 20 horas e 15 minutos, né? Para estar aqui às 20 horas em ponto orando, mas amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje estamos aqui começando essa transmissão ao vivo, amém? Sou irmão Emanuel. Já fiz um teste hoje. Sou novo aqui fazendo esse vídeo ao vivo. Tem alguns vídeos que não são ao vivo. Vamos orar ao nosso Deus. Amado e eterno Deus Todo-Poderoso, glorifico o nome do Senhor e exalto o teu nome, Pai, nessa noite. Meu Deus, glorifico a tua santa e gloriosa presença. Que o Senhor, meu Deus e meu Pai, possa contemplar essa humilde e oração. Que o Senhor venha estar, meu Deus, presente sobre essa live aqui, ó Pai, nesse YouTube, Senhor. Que o Senhor, meu Deus, possa contemplar a cada um dos meus irmãos que vai estar entrando aqui, ó Deus, participando, meu Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, meu Deus querido, visitar a cada família, a cada pessoa, meu Pai querido, que o Senhor venha repreender toda a fúria do adversário contra a vida dos teus servos, meu Pai. Meu Deus, é uma palavra que nessa noite estaria aqui trazendo, Pai, em poucos minutos, 20 minutos, 30 minutos, mas o Senhor venha fazer presente. Que o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, restaurar as famílias, meu Deus. Meu Pai, depois da palavra, meu Deus, que nós fosse alimentar aqui nessa noite. O Senhor possa, meu Pai, aleluia, operar através da oração também que eu estarei fazendo aqui em nome de Jesus. A paz do Senhor. Glórias a Deus, que cumprimenta seu irmão em Cristo. Por enquanto ninguém apareceu ainda, meu Deus, será que não tem ninguém ouvindo, não tem ninguém nos assistindo aqui? Glória a Deus, vamos ouvir, aí vamos ver aqui, né, algumas pessoas que possam entrar. Eu acredito que esteja gente, né, nos vendo aqui. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, eu quero estar aqui lendo a palavra de Deus, amém? Eu, dentro de 20 minutos, estarei aqui encerrando essa live, esse vídeo. Glórias a Deus. Vamos estar lendo a palavra de Deus. Eu quero estar lendo aqui no livro de Glórias a Deus, no livro de Atos Apóstolo, capítulo 12. Louvado seja o nome do Cordeiro. Deus é maravilhoso. Deus é fiel para nos dar graça, nos sustentar na presença dEle, nos dar força para servir ao nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Porque Ele é bom, e Ele é santo, e Ele é grande, e eu sei que você, através desse vídeo aqui, que está me ouvindo nesse momento, acredite que Deus tem uma palavra para o seu coração, e Deus pode operar na tua vida, Deus pode manifestar a graça sobre a tua casa, sobre a tua família, porque a palavra de Deus diz, operando Deus, quem impedirá o trabalho dele na tua vida? Então eu quero dizer aqui nessa noite, não se desespere, tenha paciência, porque ele vai operar na tua vida, amém? Porque ele é santo e está o poder na tua vida, amém? Em nome de Jesus. Vamos estar aqui lendo a palavra de Deus. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 12. Deus é fiel. Capítulo 12. Diz aqui, amados irmãos,
Glórias a Deus. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão, a morte de Herodes. Glória a Deus. Deus é fiel. Diz assim, amados irmãos: porque aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre algum das igrejas para o maltratar e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram aos judeus, continuou mandando prender também Pedro. Era o dia dos Amos. Havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 coturnos de soldado para guardar-se, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pediu, pois, que era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer nessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias aos guardas diante da porta, e guardava a prisão. Oh, glória a Deus! Amados e queridos irmãos, eu quero assim dizer para vocês aqui nessa noite, essa mensagem, oh aleluia, essa mensagem, meus amados irmãos, que a palavra de Deus diz aqui, glórias a Deus, que esse homem, ele sofreu, irmão, ele teve muitas lutas, ele teve muitas batalhas espiritual. Esse homem que se chama aqui Pedro, glórias a Deus, o homem qual ele aprendeu, tendo muitas experiências com Jesus, ele teve muitas lutas no seu caminho, no seu ministério, ele teve altos e baixos com Jesus Cristo, até o ponto ele chegou a negar no começo da caminhada com Jesus Cristo, Pedro. Mas ele aprendeu com Jesus Cristo que quando aquele que anda com Jesus, ele não perde, ele ganha. Então Pedro olhou aqui, aleluia, já estava experiente, maduro, de tantas lutas que já tinha passado. E a Bíblia diz, amada igreja do Senhor, que Pedro, ele estava indo para pregar o evangelho na cidade. E a Bíblia diz que Tiago tinha sido preso e tinha sido morto, porque o rei Herodes matou Tiago. Mas a Bíblia diz também aqui que quando Pedro estava preso dentro de 2 cadeias, aleluia, cercado pelo soldado, a Bíblia diz que, glórias a Deus, que uma igreja estava em oração. A igreja, será que tinha 10, 20? Não, era 3 pessoas, Maria, Rod e João. Então a Bíblia diz, irmão, que eles estavam orando ali, apresentando a vida de Pedro, porque eles já sabiam que Tiago, irmão de João, já foi morto. Agora Pedro estava na prisão. A Bíblia diz que depois da Páscoa, que Pedro ia ser entregue para as pessoas na praça para ser morto. Mas ele não queria ver tumulto. Herodes pediu para deixar passar a Páscoa, para deixar as festas passar, que eles estavam comemorando, para que não, com certeza não acabasse a festa ali. Então diz, olha, não vamos fazer tumulto, não vamos deixar ninguém saber disso. Vamos primeiramente comemorar a Páscoa, depois da Páscoa nós levamos ele e matamos ele também. Por quê? Porque eles não queriam ouvir a mensagem da cruz. Eles não queriam ouvir que Jesus estava ressuscitado. Então o rei Herodes mandou prender Pedro para matar ele depois da Páscoa. E a Bíblia diz que mandaram os soldados vigiar Pedro, ficar ali com os olhos abertos constantemente, o sentinela, para que não deixasse Pedro sair da prisão. A Bíblia diz que quando o preso estava dentro da prisão,
ali entre duas celas, estava o soldado vigiando Pedro, para que ele não viesse fugir. Mas só que tinha uma igreja orando. O povo estava clamando pela vida de Pedro, intercedendo. Eles não sabiam o que podia acontecer, mas eles acreditavam. Eles não pararam de orar, de continuar perseverando, buscando ao Senhor. Então a Bíblia diz que, aqui no Evangelho de Atos Apóstolos, que Pedro dentro da prisão, quando a igreja estava orando, Maria, João e Rode, a jovem, o anjo do Senhor apareceu até Pedro e mandou ele cingir a sua paca, ou seja, a sua chinela, calçar, e tocou na ponta da língua de Pedro e colocou ali uma veste sobre a vida de Pedro, uma capa. Aleluia. E a Bíblia diz, amada igreja do Senhor, que Pedro não entendeu o mistério que estava acontecendo, ele estava sem entender o que estava acontecendo. Pedro achava que ele estava tendo uma visão, Pedro achava que ele estava sonhando, e nada era isso. Era uma realidade que estava acontecendo sobre a vida de Pedro, sobrenatural, estava acontecendo um milagre que estava ali acontecendo naquele momento para ficar em todas as histórias de toda a humanidade da terra, que viesse nascer nações, crescer e povo e língua saber que existe um Deus, que operando ele, quem impedirá o trabalho de Deus. Então a Bíblia diz, amada igreja do Senhor, que Pedro esteve ali, uma tremenda de um milagre. A palavra de Deus diz que quando Pedro colocou aquela capa no seu corpo, ele fez conforme o anjo falou com ele. Mesmo ele duvidando que seria real, podia ser um sonho ou uma visão que ele estava tendo, ele obedeceu. Aquele que obedece à palavra de Deus, teme a palavra do Senhor, ele é um vencedor, irmão. Deus guarda, Deus cuida, Deus zela, Deus opera, Deus trabalha na vida daquele que obedece à palavra de Deus, que põe a palavra de Deus em primeiro lugar, a pluralidade de um homem e da mulher, não é as coisas materiais, mas o primeiro é o reino do céu, é a palavra de Deus. Então Pedro, mesmo que ele no começo da caminhada do Evangelho, ele negou Jesus, quando o galo cantou 3 vezes, ele lembrou da revelação que Jesus falou. Só que ele se arrependeu, Pedro. A Bíblia diz que Pedro se arrependeu. E quando Pedro se arrependeu, Jesus falou para ele: Pedro, você pode cuidar das minhas ovelhas? Tu me ama, Pedro? Por 3 vezes Jesus falou com ele: Pedro, tu me ama, Pedro? Ele falou: sim, Senhor. Tu me ama, Pedro? Ele falou: sim, Senhor, por 3 vezes. Então, cuida das minhas ovelhas. Ou seja, automaticamente, Jesus não estava falando das ovelhas carnal, mas a ovelha espiritual que somos nós, a igreja do Senhor, somos ovelhas do nosso Deus. E Deus não quer perder nenhuma ovelha. Jesus não tem prazer de perder uma ovelha. Lembra daquela mensagem que ele explicava ali para os discípulos, os fariseus, as pessoas que ouviam ali ele falar, dizendo: olha, qual é o pastor perdendo uma das suas ovelhas das 99? Não vai até ela e achar e pôr no seu ombro gostoso? Então Pedro era aquele que Jesus falou: se ele tem amor mesmo a Jesus, cuidasse das ovelhas. Então Pedro aqui já está com uma grande experiência com Jesus. Ele não negou Jesus na hora do sofrimento. E eu acredito que Pedro não murmurou, irmão. Por isso que não teve um impedimento de um anjo de Deus chegar até Pedro. Por isso que quando a igreja estava orando, Maria, Marta, ou seja, Maria, João e Deus ouviu a oração deles. Enviou o anjo para trazer a boa nova para Pedro. E aí Pedro foi até
a porta, passou o primeiro portão, passou o segundo portão, e quando Pedro percebeu, Deus se deu por si, ele viu que realmente não era uma visão, e nem se tratava de um sonho, ou um pesadelo, alguma coisa assim parecida, mas sim realmente Pedro estava vendo que o milagre chegou na vida dele. A promessa chegou na vida de Pedro. Pedro viu que realmente o Senhor ouviu o seu gemido e ouviu a oração de todas aquelas pessoas que estavam orando a favor de Pedro. Isso que eu quero dizer para vocês, meus amados e queridos irmãos. Espere com paciência, tenha fé e fique na dispensa de Deus, porque operando Ele, quem vai impedir o trabalho de Deus na tua vida? Parece que esse sonho não vai se concretizar, não vai ser realizado, mas Deus manda dizer para você, Deus está ouvindo o seu gemido, a sua oração, o seu louvor. Deus está recebendo. Ainda que você não está vendo uma resposta, um sinal de Deus, mas espera com paciência, porque Ele vai te dar um sinal de vitória. Então, amada igreja do Senhor, a Bíblia diz que quando Pedro tirou aquela capa e o anjo se afastou de Pedro, ele caiu em si e falou, olha, isso aqui não é nada de mim, isso aqui não é um sonho, isso aqui não é uma visão, isso aqui é fato, é real. Eu estou sendo, aleluia, resgatado, estou sendo livre da prisão. Os soldados acordaram, irmão, foi tarde demais. Pedro já tinha saído fora da cidade, Pedro já tinha fugido da prisão, Pedro já tinha passado pelos 2 portões. O sobrenatural aconteceu, não houve um barulho, não houve quebra, aconteceu um milagre. Alabassuri, bicanta, alabastere, anda, alabai. Aí a Bíblia diz, amada igreja do Senhor, que Pedro tinha saído, fugido, passou pelos portões. Aí os guardas começaram a entrar em desespero, procurando. A Bíblia diz que quando Pedro ele vai até a via de João, a porta, ele chama por eles, e aí Maria fala assim, Rod, vai até a porta lá, vê o que está acontecendo. E quando a menina vai lá bater, ela teve ali um impacto muito grande, porque o sobrenatural aconteceu. Aí a Maria perguntou para ele, menino, o que está acontecendo? Que você não abre a boca, não fala nada. Você está tendo um sonho, você está tendo uma visão. E ali Pedro continuava batendo na porta. E Pedro estava nu, irmão. E Pedro estava nu. Aí a menina volta para a casa para onde estava Maria ali. Aleluia. E ali diz assim, o versículo 12. E a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muito estava arruinado, e orava. Batendo Pedro a porta, partiu, e uma menina chamada Rod saiu em escutar, e conhecendo a voz de Pedro de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. Eita Jesus! Então a menina voltou para Maria e falou, olha, anunciou, Pedro está ali à porta, realmente. A menina ficou para explicar para as pessoas como foi que ele saiu da prisão. A vida, irmão. Deus está dando tempo para te dar vitória. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Nós voltamos mais com pregações aqui na palavra de Deus. Compartilhe e Deus abençoe.